Pronto, agora sim. Então, o método da comparação, esse método consiste em isolar a mesma incógnita, certo? Então, você vai isolar a mesma incógnita nas duas equações. Esse é o método que eu acho mais elegante que tem na resolução de sistemas de equações. Eu vou finalizar assim, comparando a seguir as igualdades que você encontrou. Então eu vou colocar só assim, as igualdades. Pronto, então é isso aqui que você tem que fazer, certo? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai... eu vou até destacar. Rapaz, mesa... Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Você vai fazer uma comparação com a mesma variável. Então você isola a mesma variável nas duas equações e faz uma comparação. Minha mesa agora tá assim, funcionou, voltou. Então vou até destacar, você vai fazer o seguinte, consiste em isolar a mesma incógnita, as duas equações, comparando, certo? Então essa parte aqui é legal destacar. Você vai comparar a seguir as duas igualdades. Então como é que isso procede? Bom, eu vou fazer no passo a passo, certo? Para que vocês entendam bem como é que se utiliza esse método. Então eu vou pegar um sistema aqui de equações. Eu quero que você resolva esse sistema menos x mais 5y igual a 17. 2x menos y igual a menos 7. Então, vamos trabalhar para resolver esse sistema de equações utilizando esse método da comparação. Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma cor diferente, vou colocar um verde. Lembre-se que aqui, como você tem um sistema, você sempre tem duas equações. Essa é a primeira, essa pode ser chamada de segunda equação, certo? Eu vou trabalhar com a primeira equação, certo? Então, a minha solução para esse sistema, ela vai ser a seguinte. Eu vou trabalhar com a primeira equação, eu destaquei, né? Então a primeira equação é quem? A primeira equação é menos o x mais 5y igual a 17. O objetivo principal é isolar uma das letras, ok? Eu vou isolar o x, certo? Para isolar o x, você vai cancelar o 5y positivo. Novamente, como é que se cancela o 5y positivo? Você soma
5y negativo aos dois membros da equação. Então você vai ficar com menos x mais 5y menos 5y é igual a 17 menos, deixa eu colocar com a mesma cor, menos 5y. Pronto, então observa, eu fiz isso para poder cancelar esse com esse, ó, porque ficou 5 menos 5 que dá 0 e sobra só o menos x. E no segundo membro você fica com o 17 menos 5y. Só que observa, aqui apareceu uma coisa interessante, você tem esse sinal de menos aqui atrapalhando, né? O que é que você faz para esse sinal de menos desaparecer daí e ficar só o x isolado? Você multiplica toda a equação por menos 1, certo? Multiplicar por menos 1 significa que você vai trocar os sinais de todos os termos, certo? Você vai trocar os sinais de todos os termos. Então, como é que fica depois que você multiplica por menos 1? Aqui que é menos vai ficar mais, então não precisa colocar o sinal. Aqui é mais, vai ficar menos, né? Aqui é mais 17, vezes menos 1 fica menos 17. E aqui que é menos, fica mais, porque menos por menos é mais, então vai ficar na realidade 5y menos 17, colocando em ordem. Ok? Tá aí. A primeira parte do problema. Você isolou, né? Você isolou o x. Isolar o x é exatamente fazer isso, deixar ele sozinho, certo? Observa que ele ficou sozinho. Da primeira equação. Daí você pula uma linha e pega a segunda equação. Qual é a segunda equação? É o 2x, certo? Menos y igual a menos 7. E você isola o x novamente nessa equação. Para isolar o x, para chegar a esse ponto aqui de deixar ele sozinho, você vai ter que cancelar esse menos y. Como é que você cancela esse menos y? Você cancela o menos y somando mais y aos dois membros da equação. Então isso vai ficar assim, ó, 2x menos y, certo? Mais y igual a menos 7 mais y. O que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro lado. Porque você fazendo isso, você elimina. Porque fica y menos y. Isso aqui dá 0. Certo? Isso aí dá 0, sobra só o 2x. Igual, aqui eu coloco em ordem, ó, y menos 7. Agora, para finalizar essa parte, eu divido os dois membros da equação por 2, para cancelar esse 2 aqui, ó, e o x ficar sozinho, certo? Então, nesse caso, você divide todo mundo por 2. Então, você fica com 2x igual a y menos 7, e você divide todo mundo por 2, beleza? Aí 2 dividido para 2 é 1, sobra só o x igual a y menos 7 sobre 2. Tá aí, você agora fez o isolamento também, né? Você deixou o x também aqui, ó, isolado sozinho. Esse é o objetivo inicial, certo? Aí, o que é que você faz agora? Você vai fazer a comparação, certo? Como assim a comparação? A comparação você vai fazer da seguinte maneira. Então, agora você já isolou todos os dois, então você vai fazer a comparação. Ok? Essa comparação é feita como? Você pega o primeiro valor, certo? O primeiro valor que você encontrou, tá ali.
que foi 5y menos 17, e iguala. É por isso que a gente chama de comparar. Você vai igualar com esse daqui. Tudo bem? Aí, y menos 7 sobre 2. Pronto, aí você tem agora que resolver essa equação. Observa que o x desapareceu, não tem mais o x. Você vai trabalhar aí para resolver essa equação e encontrar o valor de y usando as técnicas que vocês já viram nas aulas anteriores, certo? De resolução de equações quando você tem denominadores. Quando tem denominadores, que aqui você tem, ó, que é o 2, você vai multiplicar toda essa equação, toda a parte de cima, por 2, certo? Então, como é que vai ficar isso? Ó? É bem simples, não é difícil também de se fazer. Você não tem que multiplicar todos os termos por 2? Então, no primeiro membro, você vai ficar com o quê? Você vai ficar com 2, certo? 2 que multiplica o 5y menos o 17, certo? Igual, agora também novamente você vai ter o 2 que multiplica o y menos o 7 sobre o 2. Pronto, por que você faz isso? Você faz isso porque esse 2 aqui cancela o denominador, tá vendo? 2 aqui fora dividido para 2 é 1, então cancela. Beleza? E aqui você aplica a propriedade distributiva. Multiplica por 5y e multiplica por menos 17. 2 vezes 5y vai te dar 10y. E 2 vezes menos 17, isso vai te dar menos 34. No segundo membro, como você cancelou os termos, sobra só o y menos o 7. Certo? Então, você está aí a um passo já de solucionar esse sistema. Continuando, você tem que trazer esse y para o primeiro membro e trazer esse menos 34 para o segundo membro. Como é que você faz isso? Você aplica a propriedade aditiva da igualdade 2 vezes. Certo? Você aplica com o menos 34, quem cancela o menos 34 é o mais 34, e aqui você aplica o menos y. Quem cancela o y positivo é o y negativo. Então, como fica isso? Vai ficar assim, 10y menos 34, certo? Aí você aplica o termo que cancela o 34, que é o menos, o mais, né? Mais 34. Aí você vai para o segundo membro. Aí aqui você vai também cancelar o y positivo. Quem cancela o y positivo é o y negativo, certo? Eu vou botar com outra cor, para não confundir. Menos y igual. Aí você tem lá do outro lado, ó, você já tem o y, aí vai quem cancela o y positivo é o y negativo, certo? Aí você tem o menos 7, e quem cancela o 34 negativo é o mais 34. Veja se você entendeu bem. Caso não tenha entendido, esse vídeo vai ficar gravado, você repete novamente. Eu vou explicar passo a passo novamente para que você, quando visualizar novamente, entenda melhor. Você tem que cancelar o 34, certo? Que está negativo. Quem cancela o 34 negativo é o 34 positivo. Então, na linha de baixo, você já cancela ele. E no segundo membro, você tem que cancelar o y, que está positivo. Quem cancela o y positivo é o y negativo. Só que você tem que lembrar que o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, por isso, eles aparecem dessa forma. Beleza? Aqui, esse termo cancela-se com esse termo cancela-se com esse. Você fica apenas com o 10y menos y. E no segundo membro, fica com menos 7 mais 34.
Bom, agora a subtração, 10 menos 1, né? 10y menos 1y, isso vai dar 9. 9y. E você tem a subtração 34 menos 7. 34, né? Porque ele só está em ordem diferente. Certo? Observa o seguinte, ó, o positivo está depois do negativo. Se você fizer de lá para cá, é 34 menos 7, né? Se tivesse colocado em ordem. 34 menos 7. Positivo na frente, negativo atrás. Que é a forma mais correta. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 27. Agora cancela o 9. Cancela o 9, né? Para aqui ficar só o y isolado. Para cancelar o 9, você divide os dois termos. Você divide os dois termos por 9. Certo? Quando você fizer isso, você cancela o 9 com o 9. Sobra apenas o y. E aqui, 27 dividido para 9, você tem a resposta exata, que é 3. Beleza? Então, o que é que você encontrou aqui? Você encontrou o valor do y, né? Beleza. O que é que você vai fazer com esse valor do y? Você vai substituir ele, certo? Em uma das equações que você isolou o x. Lembra que você isolou o x? Ó, ou aqui, ou nessa daqui. Como essa daqui é uma fração e o valor de y é 3, você pode fazer nessa ou nessa que vai dar certo, certo? Qualquer uma das duas. Aqui é uma multiplicação e depois uma subtração. Aqui é uma subtração e depois uma divisão. Qualquer uma das duas vai dar certo. Eu vou fazer nessa segunda aqui. Lembrando que o valor que você encontrou para o y foi 3. Então, se eu continuar aqui a solução, certo? Aqui eu vou ficar com o seguinte, ó, no lugar do y agora, eu coloco o valor que eu encontrei, que é o 3. Fica 3 menos 7 dividido para 2. Ok? Só que 3 menos 7 é menos 4. E menos 4 dividido para 2 nada mais é do que menos 2. Então aqui você encontrou o valor, certo? Para o x. Então tá aí a resolução do problema. Para finalizar, você pode apenas dizer aqui no final que o conjunto solução, certo? Você vai representar assim o conjunto solução, um S, né? S de solução, nada mais é do que o par ordenado. Primeiro o valor de x, menos 2, depois o valor de y, 3. Pronto, então tá aí a solução do seu sistema de equações do primeiro grau, utilizando o método da substituição. É um pouco longo, certo? Eu falei para vocês, esse método é o mais elegante que eu acho, porque ele tem que ser trabalhado com todas as propriedades que já foram vistas, né? Tanto com a parte lá de equações, onde eu ensinei para vocês como se utiliza os princípios da igualdade, certo? O aditivo e o multiplicativo. E também você utiliza propriedades como a distributiva, né, da multiplicação, para eliminar os parênteses ali naquele caso. Como um segundo exemplo, deixa eu ver aqui, pegar um segundo exemplo aqui, para ficar mais não, que eu vou colocar como sendo exemplo 2. Vou colocar como sendo exemplo 2, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever, deixa eu pegar aqui um exemplo. X mais y igual a menos 9 e 2x menos y igual a 0. Pronto, então eu vou trabalhar com esse sistema da mesma forma que eu trabalhei no anterior. Vou isolar uma das variáveis, certo? Na realidade, isolar as duas variáveis.
Então, nesse caso, eu vou isolar o y. Eu isolei o x na outra, eu vou isolar o y nessa. Lembre-se, aqui eu chamo de primeira e aqui eu chamo de segunda. Então, na primeira equação, eu vou isolar o y, certo? Então, vai ficar o quê? Eu reescrevo ela, x mais y igual a 9. Se eu vou isolar o y, eu vou cancelar o x positivo. Quem cancela o x positivo? É o x negativo. Então, vai ficar x... x menos x, certo? Que é para cancelar, mais y igual a 9. Se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também. Aí eu cancelo esse x com esse. No primeiro membro sobra apenas o y e no segundo fica desse modo mesmo, porque o positivo está na frente, é o modo correto de se escrever. Então, observa que eu isolei o y, né? O y está aí isolado, ó, ficou sozinho no primeiro membro. Isso é o que a gente chama de isolar. Aí, na outra equação, quando você isolar, você vai substituir esse termo aqui no lugar do y. Agora, você pega a equação 2, certo? Reescreve ela. 2x menos y igual a 0. Observa que você tem o y aqui também, ó. Então, o valor que você encontrou, você vai substituir aqui. Beleza? Então, vai ficar assim. 2x menos... Aí, o que é que você faz? Substitui o valor que você encontrou. 9 menos x. Ok? Igual a 0. Por que eu coloquei o parêntese? Porque o sinal que está na frente do y é um sinal de menos. Aí então ele vai ter que ser multiplicado pelos demais. Então vai ficar 2x menos, com o mais do 9 fica menos 9. E menos por menos do x fica mais x igual a 0. Aí eu vou cancelar, ó, o termo 2x, ele é semelhante ao termo x. Então eu posso somar eles dois. Beleza? 2x mais 1x vai dar 3x. E o 9 negativo eu tenho que cancelar. Eu tenho que ficar só com a letra no primeiro membro. Então como é que cancela? Aqui você tem 9 negativo. Você cancela o 9 negativo somando o 9 positivo nos dois membros da equação. Então primeiro eu faço a soma, 2x mais x. Isso vai me dar 3, né? 3x. E agora eu cancelo esse 9 negativo, somando 9 positivo aos dois membros da equação. Não precisa colocar o zero, porque 9 mais 0 vai dar 9, né? Então aqui cancela, sobra só o 3x igual a 9. E para finalizar agora, você divide os dois termos da equação, os dois membros, por 3, né? Que é para cancelar esse 3 aqui. Aí aqui você também divide por 3. Cancelando esse 3, sobra só o x. E o 9 dividido para 3 é o próprio 3. Beleza? Então encontrei aí, ó, o valor que eu queria, né? Encontrei o valor de uma das variáveis. Encontrei o valor de x. O que é que eu vou fazer com esse valor de x? Eu vou substituir. Substituir aonde? Aqui, ó. Tá vendo? Para encontrar o valor do y. Beleza? Então, fazendo essa substituição, isso aqui fica o quê? Isso aqui fica igual, eu vou fazer com uma cor diferente. Isso aqui fica igual ao 9 menos o valor do x. Bom, a aula vai ficar gravada para você assistir novamente, entendeu? Então não acho necessário que você copie agora, a não ser que você queira fazer isso depois. E a subtração 9 menos 3, 6. Certo? Então o conjunto solução, ou S bonito, ele nada mais é do que o par ordenado. Primeiro você coloca o valor do x, certo? Sempre é assim, primeiro o valor do x.
e depois o valor do y que você encontrou. E fecha as chaves. Pronto, é dessa forma que você resolve o sistema de equação do primeiro grau utilizando o método da substituição. Aí eu fiz o método da substituição, né? Serviu de revisão, né? O método da comparação era para mim ter isolado o y novamente. Eu isolei o x, então esse daqui eu fiz utilizando o método da substituição, onde eu substituí o valor na segunda equação. Observa que eu não obedeci a regra, né? Aqui eu isolei o y, mas aqui eu isolei o x. Era para ter isolado o y novamente. Esse método que eu resolvi aqui, esse sistema, ele é chamado de método da substituição, ok? Onde você pega o valor que você encontrou para o y e substitui na outra equação. Foi o que eu fiz na aula anterior, beleza? Então serviu aí para vocês de exemplo, né? De como se faz utilizando o método da substituição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse mesmo problema, eu vou fazer ele utilizando o método da comparação, certo? Então ele vai ficar assim. Deixa só eu andar aqui um pouco. E trazer ele para cá. Pronto, então eu vou resolver ele mesmo, certo? Só que agora usando o método da comparação. Como eu já fiz o isolamento aqui do y, eu vou continuar com esse isolamento também. Então essa primeira parte aqui continua sendo a mesma, certo? Então se ela continua sendo a mesma, eu vou só copiar ela aqui. Porque a resposta dela a forma de se resolver é a mesma, então eu posso pegar ela aqui porque o cálculo vai ser o mesmo, pegando a primeira equação. Aí, agora sim, vai ficar a parte mais diferente, porque agora eu pego a segunda equação, certo? Eu pego a segunda equação e na segunda equação eu isolo o y também, então fica 2x menos y igual a 0. Aí o que eu faço? Bom, eu cancelo o 2x, que está positivo. Quem cancela o 2x positivo é o 2x negativo. Então você fica com 2x menos, certo? 2x menos 2x. Continuando, menos y igual a 0. Opa, 0 não. Igual, se eu somei menos 2x desse lado, eu tenho que somar menos 2x do outro lado também. Lembre-se, tudo que faz de um lado tem que ser feito do outro lado. Então esse aqui se cancela porque dá 0, sobra só o menos y igual ao menos 2x. Aí novamente aparece esse menos aqui, ó. Aí para cancelar esse menos, o que é que você faz? Você multiplica toda a equação por menos 1 para trocar o sinal, certo? Então quando você multiplica por menos 1, você só troca os sinais. Então quem é negativo fica positivo, e aqui também é negativo, fica positivo. Porque menos por menos é mais. Menos por menos é mais. Pronto. Agora você faz o quê? Agora você faz o que a gente chama de comparação. Você faz a comparação entre os valores que você encontrou. Então beleza. Então o primeiro valor que eu encontrei foi esse, certo? O segundo valor que eu encontrei foi esse aqui. Então para fazer a comparação você vai igualar o 9 menos o x, você vai igualar com esse aqui, com 2x. Bom, observa o seguinte, você pode trabalhar com qualquer um dos dois lados da igualdade, certo? Aqui ó, você já tem o 2x e está positivo, aqui você tem o x negativo, então eu vou cancelar esse x aqui, certo?
Esse x está negativo, eu vou cancelar ele somando um outro x positivo nos dois lados da igualdade. Então, fazendo isso, eu fico com o quê? Eu fico com 9 menos o x mais o x igual a 2x. Opa, não troquei não. Mas igual ao 2x. Aí, claro, se eu somei de um lado, eu tenho que somar do outro lado. Aí o que acontece? Esse cancela com esse, porque dá zero, certo? Desse lado aqui você tem uma soma, 2x mais 1x, isso vai dar 3, então fica 9 igual a 3x, certo? E para finalizar, ok? Para finalizar, você divide as duas equações. Como você tem que eliminar esses 3 aqui, você divide as duas equações por 3. Aí esse 3 cancela com esse, sobra só o x, e o 9 dividido por 3 é 3. Aí aqui você tem um princípio da equivalência. Se 3 é igual a x, você pode dizer que x é igual a 3 sem problema nenhum, porque é um princípio de equivalência, ok? Se você nunca viu falar disso, você está ouvindo agora pela primeira vez. Se eu estou dizendo que uma coisa que está no primeiro membro é igual a que está no segundo, eu posso dizer que a que está no segundo é igual a que está no primeiro. Beleza? Então, aí eu encontrei o valor do x. O que é que eu vou fazer com esse valor do x? Ora, eu vou substituir. Mas substituir aonde? Eu vou substituí-lo aqui, ó. Certo? Para determinar qual é o valor desse y aqui. Então, isso vai ficar o seguinte, vai ficar y, eu vou fazer de outra cor, vai ficar y igual a 2 vezes o valor que eu encontrei para o x, que é 3. Então, eu posso dizer que o y é igual a 2 vezes 3, 6. E a solução nada mais é do que o par ordenado formado primeiramente pelo valor de x e depois pelo valor do y. Aí fecha e está resolvido o problema, beleza? Então eu finalizo aqui com vocês essa parte, certo? Eu tenho, acho que os 3 vídeos falando dos 3 métodos mais utilizados: o método da adição, o método da substituição e o método da comparação, que é esse último aqui que eu mostrei para vocês, ok? Acho que dá para colocar uma visão aqui, acho que dá, talvez dê, para colocar uma visão completa, tá aí a visão completa da resolução, certo? Desse exemplo. Sim, vai ficar bem legal. Pronto, aí a visão completa, né, da solução, os passo a passo. A visão completa da solução desse outro exemplo também, tá aí, utilizando o método da substituição. Deixa eu colocar aqui, para que vocês saibam quando visualizarem, né? Esse aqui foi utilizado o método da substituição. Para vocês não confundirem. Isso aqui ficou como um exemplo, né, do que a gente viu na outra aula. Certo? Então aqui eu substituí. A diferença está no fato de que eu isolei y aqui e substituí aqui, ó, na outra equação. Lembra-se que essa é a equação 2. Então na equação 1 eu deixei o y isolado, e na equação 2, onde tinha o y, eu coloquei o valor que eu encontrei, tá vendo? 9 menos y, eu coloquei aqui. Aí resolvi, encontrei o valor de x. Aí esse valor que eu encontrei para x, eu voltei aqui, ó, e substituí. Tá 3, ainda 9 menos 3, 6, e o conjunto de solução sempre primeiro vai ser o valor do x e depois o valor do y, sempre, certo? Sempre é assim, dessa forma, nunca muda. Já nesse outro exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ele na forma completa. Tem que diminuir mais um pouco. Pronto, tá aí
a visualização completa dele, né? O exemplo é esse. Você tem a primeira equação, tá aqui, a segunda equação. Aí o que você faz? Você trabalha com a primeira equação, isola, né? Você trabalha com a primeira equação e isola o x na primeira equação. Depois você pega a segunda equação, reescreve ela e isola também o x também, certo? Aí depois você vem para a comparação. Aí na comparação, você pega o que tinha na primeira, depois do sinal de igualdade, escreve aqui, põe o sinal de igual para comparar e escreve o que tinha na segunda equação aqui. Usa todas as técnicas que vocês já aprenderam em aulas anteriores para resolver e encontrar o valor de y. Quando você encontra o valor de y, você substitui ou aqui ou aqui, você que escolhe. Eu substituí nessa porque fica mais fácil, né? Você tem aqui, ó, o y, então no lugar do y você bota o valor dele. Oi? Não, ainda não. Aí finaliza com 3 menos 7, que é menos 4 sobre 2 menos 2, beleza? Então, tá aí para vocês a resolução desse método da substituição, ok? Eu termino esse assunto aqui.